Portugal tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes. No Brasil, viviam 2 milhões de índios. Tabajaras, tamoios, tapuias, tupinambás, aimorés, tupiniquins, carijóis, boitacás, caetés. No fim da tarde do dia 22 de abril de 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral estava aqui, a 36 quilômetros da costa da Bahia. A primeira visão que os portugueses tiveram do Brasil foi essa. A de uma terra graciosa, de muitos bons ares, cheia de arvoredos e águas infindas. Daqui, da praia, a primeira visão que os tupiniquins, habitantes destas terras, tiveram de Portugal foi essa. A de enormes pássaros de asas brancas ou a de montanhas flutuantes andando sobre as águas. Os europeus daquela época acreditavam na existência de um paraíso terrestre semelhante ao descrito na Bíblia. Eles acharam que podia ser aqui. Os tupiniquins acreditavam na existência de uma terra sem males, que ficava além do mar, onde ninguém morria e para onde um dia eles seriam levados. E os navios portugueses pareciam vir de lá. Os portugueses viram com espanto que os habitantes das novas terras andavam nus. E viram que têm a pele cor de cobre, pintam o corpo com desenhos variados e tintas coloridas, raspam os cabelos até por cima das orelhas, inclusive as sobrancelhas e pestanas. Os tupiniquins viram com o mesmo assombro a chegada dos estrangeiros. Eles eram pálidos, cheiravam muito mal, traziam o corpo todo coberto de panos, as mãos e o rosto eram peludos como os dos macacos. 500 anos depois, nós, brasileiros, tentamos juntar esses dois pontos de vista, olhando ao mesmo tempo da praia e do navio, para saber quem somos. Em 1500, falava-se cerca de 170 línguas no Brasil. Nenhuma delas é conhecida pelos estudiosos europeus desta época. A esquadra de Cabral levava 3 intérpretes. Gaspar da Índia, que falava dravídico. Gonçalo Madeira, que falava bengali. E um marinheiro da Guiné, de nome desconhecido, que foi o primeiro negro a pisar no Brasil. Ele falava mandinga. Infelizmente, nenhum deles conhecia a língua dos tupinambás. Tu já viu bicho mais feio? Pelo cheiro que eu tô sentindo, parece que é peixe. A única maneira de um português se comunicar com uma tupinambá era por mímica. Por que você está dentro desse pano? Não, obrigado. Eu já comi bastante. Não entendi nada. Você tá bêbado? Sim, obrigado. A água eu aceito. Na ficção, raramente faz-se uso de intérpretes. Nos filmes americanos, todo mundo fala inglês. You're beautiful. You're very funny. Almighty Caesar. You now have 15 seconds to comply. E os povos selvagens falam uma língua inventada qualquer. Um truque muito usado é fazer com que os índios repitam muito as palavras e bem alto. Pra ver se a gente entende. Itacoaquecetuba! Itacoaquecetuba! Eu não sou surdo, apenas não percebo essa língua. A conversação dos partos naturais da Terra dar-se meio em Engatu, mentre nos 500 a língua românico-oficial do lusitano era em tudo semelhante ao vernáculo hoje vigente. Ou seja, você não entenderia nada. De maneira que um diálogo entre um índio falando tupi e um branco falando português da época dos descobrimentos, para nós, brasileiros, era grego. Teu Genipó Marapinem Guerreira? Não deixarei também de dar minha conta voz assim como eu melhor puder, ainda que por bem contar falar eu saiba pior que todos fazer. O primeiro romancista brasileiro a escrever cenas entre índios e brancos foi José de Alencar. Nelas, os índios falam português castiço. Num romance de José de Alencar, o encontro entre um branco e uma índia se passa assim. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Quebras comigo a flecha da paz. Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? De onde viestes a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? Veio de bem longe, filha das florestas.
Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tupinambás, senhores das aldeias, e à cabana de Araquém, pai de Iracema. O português falado no Brasil usa de 3 a 4 mil palavras filiadas ao tupi-guarani. Ipanema, Ceará, Maracanã, Giral, Tapera, Jururu, Pitá, Peteca, Muriçoca, Perereca, Maracujá, Siri, Caju. Até 1750, mais ou menos, o tupi era mais falado no Brasil do que o português. Se falar tupi não tivesse sido proibido pelo rei de Portugal, Dom João V, talvez a gente fosse bilíngue até hoje.